vocês. Espero que o São João de vocês tenha sido bom, que vocês tenham se divertido bastante, apesar da gente não poder sair de casa, né, por conta do isolamento. Mas só o convívio, o carinho e o aconchego da família já vale a pena, não é isso? Papai do Céu tenha abençoado, que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Nossa aula de hoje, de Geografia, vai falar sobre a ocupação do território brasileiro, tá? Hoje a gente vai ver a ocupação do território brasileiro. A ocupação do território brasileiro. Para a gente entender bem como foi essa ocupação do território brasileiro, eu vou começar falando para vocês sobre o período colonial. Como assim, Tia Gil, o período colonial? O período colonial foi a época em que os portugueses descobriram o Brasil e vieram habitar aqui no nosso país, tá? Então, naquele período, todo o tráfego de Portugal para o Brasil e do Brasil para Portugal era feito através de navio, ou seja, toda a travessia era feita pelo mar. Então, o mar era o caminho mais percorrido, o meio de transporte mais utilizado naquela época era o meio de transporte marítimo. Assim como a vinda dos escravos para cá, para fazer a mão de obra pesada, para trabalhar na mão de obra pesada, também era através do mar, era através do meio de transporte marítimo. Eles vinham acorrentados e tal, mas sempre através de navios, tá? Outra coisa também que eu vou falar para vocês é que naquela época, a atividade econômica que mais era evidente era a agricultura e a mineração. O Brasil ele sempre foi um país muito rico na questão tanto da agricultura como na mineração. Na mineração a gente tem problema até hoje, porque de vez em quando a gente vê que existem guerras em garimpos, disputas, até mortes por conta disso, porque ainda existe assim, uma sede muito grande naquela região, por conta da riqueza de minério, de ouro, prata, enfim, pedras preciosas. Então o Brasil ele realmente é muito rico nessa parte da mineração, consequentemente muito visado também, tá? Outra coisa também é que naquele período, por conta de muitos escravos, por conta das condições de vida que não eram boas, por conta deles não terem uma alimentação correta, não terem uma condição de vida ideal para sobreviverem, trabalharem demais, apanharem demais, terem castigos muito rigorosos, eles adoeciam também, né, com certa facilidade. Então, a doença assim, que ficou muito evidente naquela época foi a malária. A malária, ela matou muito naquela época, muito mesmo. Principalmente os escravos, por conta da condição de vida deles, que não dava a eles uma qualidade de vida que pudesse ter uma saúde 100%, né? Uma saúde que suportasse as coisas com mais dureza. Então, a malária, ela matou muito. Malária é uma doença, tá, gente? Ela matou muito naquela época, muito mesmo. Nesse período também, houve a construção da cidade de Brasília, tá? Brasília, até então, era uma extensão territorial, sem habitantes, sem dono, sem nome, sem nada. Então, o presidente Juscelino Kubitschek resolveu que aquela região que estava lá, abandonada, seria construída uma cidade e essa cidade se chamaria Brasília e, consequentemente, ela seria a capital do nosso Brasil, tá? Então, naquela época, a ferrovia assim bombou, o transporte ferroviário assim bombou, que é a ferrovia, os trens. Então, bombou assim aquele meio de transporte ferroviário, era para onde era transportado tudo, madeira, materiais, enfim, o que era necessário para construir a cidade. Era mais transportado através do ferroviário. Assim como também houve muita migração. O que é migração? Eram pessoas que saíam dos seus estados, das suas regiões, e foram para Brasília para atrás de emprego, atrás de trabalhar. Então, como a mão de obra era muito grande,
precisava de muita gente para trabalhar. Muitos saíram de onde viviam e foram para lá em busca de emprego para trabalhar na construção de Brasília. Essas pessoas que foram trabalhar na construção de Brasília eram chamadas de candangos. Foram batizadas por esse nome, candangos. Candangos eram aquelas pessoas que saíram do local onde moravam, outras regiões, para ir trabalhar na construção da cidade de Brasília, tá? Devido também à colonização dos portugueses, o que é a colonização? Eles terem vindo para o Brasil e terem habitado o Brasil na época de Dom Pedro I, Dom Pedro II, Napoleão, enfim. Como o tráfego maior era através do mar, então as primeiras vilas habitadas, que depois se transformaram em cidades, foram Salvador, Recife, São Paulo, São Vicente, e Rio de Janeiro. Foram as primeiras vilas habitadas e depois cresceram tanto que se tornaram cidades e alguns até estados, como no caso de São Paulo e Rio de Janeiro, né, que se transformaram em estados também. Mas foram os primeiros lugares a serem vila, a serem povoados, a serem habitados. Como o tráfego era pelo mar, foram as primeiras a ser habitadas, tá? No nosso Brasil. Outra coisa legal também para vocês saberem é que só depois disso, depois de um bom tempo, depois disso aqui, é que o interior passou a ser habitado, a zona rural passou a ser habitada, porque aí eles começaram lá o cultivo do gado e da agricultura. Então, quando eles despertaram para a criação do gado e o cultivo da agricultura, a zona rural ela passou a ser mais habitada, passou a ser mais populosa, vamos dizer assim. Porque existia existia a criação do gado, a plantação da agricultura e também a mineração, tá? Então aí eles partiram mais para a zona rural. Outra coisa também, para vocês entenderem, é com relação à migração que eu falei. Eu falei para vocês que a migração era quando as pessoas saíam do local onde viviam, onde nasceram, para viver em outras regiões, em outros locais. Então isso podia acontecer. A migração ela pode acontecer de um bairro para o outro. Eu moro no bairro da Iputinga. Eu vou me mudar para Casa Amarela. Então eu migrei para o bairro de Casa Amarela. Pode acontecer de uma cidade para outra. Eu moro no Recife e vou morar em Olinda. Então, eu migrei da cidade do Recife para Olinda. Pode acontecer de um estado para o outro. Eu moro em Pernambuco e vou me mudar para o estado de São Paulo. Então, eu migrei de Pernambuco para o estado de São Paulo. E também pode ocorrer de uma região para outra. Eu moro na região Nordeste, mas agora eu vou me mudar para a região Sul. Então, eu migrei da região Nordeste para a região Sul. A migração só é dentro do próprio país, tá, gente? É chamado de migração. Quando você sai do local onde você vive e passa a morar em outro local, né? Em outra casa, não. É em outro local, tá? Então, a gente diz que a pessoa migrou para aquele determinado local. Então, como isso acontecia com muita frequência naquela época, e no Brasil ocorreu muita migração, porque as pessoas, os brasileiros, eles iam atrás de uma condição de vida melhor, eles iam em busca de emprego. São Paulo mesmo já foi polo industrial. Até hoje, né? Mas tinham muitas vagas de emprego. Então as pessoas saíam muito daqui da zona, principalmente da zona rural, e iam para São Paulo, atrás de emprego. Então a zona rural passou a ser menos habitada por conta disso. Por conta de uma coisa chamada êxodo rural. Êxodo
rural. O que é êxodo rural, tia Gil? Êxodo rural nada mais é. Êxodo rural nada mais é do que as pessoas que migraram da zona rural para a zona urbana. Então, os que migraram, como a migração foi muito grande da zona rural para a zona urbana, e a zona rural diminuiu muito a população, foi chamado de êxodo rural. Êxodo rural, porque migraram da zona rural para a zona urbana. Para vocês terem uma ideia, foi realizada uma pesquisa, certo? E em 2015, né, foi realizada essa pesquisa. Então, nessa pesquisa se constatou, se colocou assim, 2 etapas. Deixa eu apagar aqui esse nome, êxodo rural, tá? Apagar tudo. Vou colocar aqui o êxodo rural para vocês entenderem melhor. Êxodo rural. Então, esse êxodo rural ocorreu porque em 2015 foi realizada uma pesquisa que, comparando-se 2 etapas, em 1940, certo? E em 2015. Então, em 1940, a população rural, em 1940, correspondia a 69% de habitantes do país. Estavam habitados na zona rural em 1940. E a zona urbana, tá? Em 1940, a zona urbana correspondia a 31% da população. Então, isso em 1940, tá, gente? Já em 2015, a zona rural, em 2015, passou a corresponder 15% da população. E a zona urbana, em 2015, na pesquisa foi realizada em 2015, passou a corresponder 85% da população. Então, praticamente se inverteu, tá? Praticamente inverteram-se os papéis da população. Por quê? Porque as pessoas têm a ideia de que na zona urbana existe uma qualidade de vida melhor, economicamente, tá, gente? Financeiramente. Então, geralmente, elas migram da zona rural para a zona urbana. Vocês veem que na zona, em 1940, a maior população estava habitada na zona rural. Já em 2015, ela é a quantidade menor da população, tá? Então, é um disparate muito grande. É uma diferença grande de população. Nesses anos, assim, ela mudou, ela diversificou muito, muito mesmo. Eu coloquei essa estimativa aí, só para vocês terem uma ideia do que foi constatado na pesquisa que foi realizada em 2015, tá? E também foi verificado que a cada 100 pessoas, a cada 100 brasileiros, de cada 100 brasileiros, 40 não estão morando mais no local onde nasceram. Então, 40% dos brasileiros não vivem mais no local onde nasceram. Eles já migraram para outro local. Então, essa pesquisa também descobriu que em cada 100 brasileiros, 40 não vivem mais no local onde nasceu, tá? Então, a migração foi muito grande realmente, foi muito expansiva realmente. E para finalizar a aula, eu vou falar para vocês que em 1963 foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural. Esse Estatuto do Trabalhador Rural, a gente vê que tem Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso, mas nesse ano de 1963, foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural. Nesse estatuto, davam-se vários direitos aos trabalhadores rurais que eles não tinham, direitos que para eles eram desconhecidos. Um dos direitos que foi estabelecido foi o 13º salário, né?
Então, por conta disso, os senhores de engenho, os donos de fazendas, os proprietários, começaram a botar para fora os seus trabalhadores, botar a desempregar os seus trabalhadores, porque o custo passou a ser mais alto. Antes, principalmente na época da escravidão, não existia custo nenhum, era só alimentação. E o que eles achavam que deviam dar aos seus escravos. Com a criação desse estatuto, não. Eles tinham direitos a pagar aos trabalhadores, assim como o 13º salário. Então, encarecia demais ter um trabalhador. Eles começaram a botar para fora os seus trabalhadores, reduzir a quantidade de trabalhadores. Consequentemente, esses trabalhadores passaram a migrar para a zona urbana. Por isso, o aumento, certo? Então, com essa informação, vou finalizar a minha aula. Espero que vocês tenham entendido a minha explicação. Espero que consigam realizar a atividade de casa com sucesso. Mas qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no privado, que eu esclareço as dúvidas, tá? Um beijo no coração. Estou pedindo a Papai do Céu todos os dias que a gente volte a ficar presencial o mais rápido possível, tá? Beijos!